Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Trevo Podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou o Jackson Freitas e aqui do meu lado está o Leonardo Marcel. Olá a todos, satisfação enorme estar aqui mais um dia gravando o Trevo Podcast. Agradeço a todos que continuam acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, YouTube, Instagram, também no TikTok, acompanhando nosso canal de cortes. E agradecer a todo mundo que ainda está seguindo o nosso trabalho e dando força para esse trabalho que podemos assim dizer, é um trabalho que muito gratificante para a gente e que tem um valor muito grande, pode trazer um valor muito grande aqui para quando a gente fala de Santa Maria do Pará. Com certeza. E hoje a gente está trazendo um convidado muito especial, que é o professor Jefferson, e desde já quero agradecer por ter aceitado o convite de vir gravar com a gente hoje. Olá, pessoal, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, né, assim, de aceitar esse convite de vocês para falar um pouco, né, sobre a questão da carreira enquanto professor, de ser um filho de Santa Maria e ver um trabalho muito legal que vocês já fazem no YouTube, vocês fazem no Instagram, então, e ver como tem várias pessoas de Santa Maria que contam a história do nosso município em diversas áreas. E eu me sinto muito honrado de estar hoje aqui com vocês gravando para poder falar na minha visão sobre o nosso município, falar de vários assuntos que eu acredito que vai ser uma noite bem produtiva hoje. Legal, e muito obrigado pelas palavras, cara. Antes da gente iniciar, 2 recadinhos rápidos, pessoal. Esse podcast é apoiado por 2 empresários aqui de Santa Maria. O primeiro é a Mili Modas. A Mili Modas, que é a indústria e comércio de confecções de moda íntima, pessoal. A Mili Modas trabalha com varejo e atacado. E aí, se você está pensando em empreender ou mesmo consumir aquela peça íntima de boa qualidade, convido você a ir lá no Instagram, @milimodas_ e confere mais lá sobre as oportunidades que eles dão. Se você está pensando em ter uma renda extra, revendendo ali peças íntimas, a Mili Modas é uma boa oportunidade, tá bom? E para finalizar, a Castal de Contabilidade, que é um escritório de gestão contábil e pode auxiliar o seu negócio a crescer de forma correta no mercado, tá bom? Para conhecer mais do trabalho deles, vá lá no Instagram, @Castal de Contabilidade. Recados dados, vamos para lá, né? Jefferson, me diz uma coisa. Nasceu em Santa Maria, veio morar aqui. Como é que começa a história aqui? Eu sou nascido aqui, né? Sou um filho de Santa Maria. E há 31 anos, né? Corresponde à minha idade. Apesar da nossa família, alguns não serem de Santa Maria, mas eu tive a sorte de nascer nessa cidade maravilhosa, que é a nossa cidade Trevo. Legal demais. Mas e aí? Tu nasceu aqui, tu lembra que ano era? 91. 91, né? 91. Ali, vamos supor, até ter os 10 anos pra cá, tu ainda lembra, tem alguma lembrança de como era a cidade? A gente já falava no off, né, a questão do surgimento de novos bairros. Então, até os 10 anos, a gente não tinha toda essa área aqui de trás, né? Então, era uma área que não existia até então, a área onde é o Pinheiro hoje, onde é essa parte aqui de trás, do Palmeiras, Pinheiro, né? Palmeiras não tinha. E a gente vê esse crescimento de Santa Maria. Até os 10 anos eu lembro que só tinha a fazenda e o açude, né? Então, mudou muito essa configuração de espaço do nosso município, que é muito legal. Então, ao longo desse tempo, perceber essas mudanças significativas dentro aqui da nossa cidade. Cara, eu acho muito legal quando a gente... Alguém lembra, né, dos bairros que eu vi nascer, né? No caso, que tem... O pessoal mais antigo sempre fala que, por exemplo, o Marambaia não existia, né, o Barrolândia não existia, mas quando eu comecei a me entender de gente, já existia. E aí os novos que apareceram, como o Palmeira, o Pinheiro, né, o Campo Belo, que é mais recente agora, né? Então, quando eu lembro, chega a bate aquela saudade quando a gente ia tirar a DD. Bem nostálgico, porque assim, a gente, por exemplo, com vocês, eu conheço vocês de muito tempo, né? Então, a gente vê que a mudança, como aconteceu, e ver que não só essa mudança do nosso espaço todo, mas muita questão das amizades que foram ficando dessa época e permanecem, né? Então, a gente está falando de algo de 20 anos, de 23 anos, né? Então, é um tempinho já. Todo mundo na rua brincava. Pirapega, bandeirinha. Bola. Pegávamos o carão do seu Geraldo.
O Deval, hein, Léo? É, o Deval. Deu até carro de polícia. Enfim. É a vida. Cara, mas me diz uma coisa. Olha, quando a gente abriu a caixinha de perguntas lá no Instagram, acho que o pessoal até se assustou, que faz tanto tempo que a gente não grava, né? Mas teve a Jéssica Nayara, ela mandou aqui, o que te levou a gostar de geografia? Pra quem não sabe, você é formado em geografia, né? E o que foi que te levou, cara, a escolher geografia? Assim, eu sempre soube que eu ia ser professor. Eu acho que eu nunca pensei em ser outra profissão, de exercer outra profissão que não fosse a docência. Porque eu gosto sempre de usar o termo que eu sou filho de cigano, né? Que a minha mãe foi professora durante 28 anos do Estado. Então, a gente cresceu no meio das cadernetas, do planejamento, dos livros. Só que eu sabia que eu não queria ser professor de criança, que hoje chamou de fundamental menor, né? Do primeiro ao quinto ano. Eu queria ser professor mais de adultos. Porque volta e meia, quando dava certo, a mamãe levava a gente para a escola à noite. Né? Era a EJA, não com esse termo, era o famoso supletivo. E a gente tinha esse contato com adultos em sala de aula. Aí eu disse assim, é isso aqui que eu quero. A geografia, ela foi uma consequência. Os fatores de interferência. Lá no meu agradecimento da minha monografia, eu coloquei exatamente as duas pessoas que me influenciaram aí para a geografia, para a ciência geográfica. A professora Shirley, que foi minha professora já no ensino médio, no João Gabriel, e a professora Zuzu, né, que foi minha professora no fundamental, no Severiano. E assim, eu tenho lembranças lindas delas ensinando, elas ministrando, a professora Zuzu falando sobre a cartografia, explicava a questão de paralelos, de meridianos, de uma forma brilhante, certo? E a professora Shirley já é a geografia mais humana. Depois ela veio para uma geopolítica, quando a gente estava no segundo ano, para falar sobre alguns fatores do que era a geopolítica, essa relação de poder, a questão dos estados mesmo, de como eles se preparavam, tudo. Tanto tem o exemplo hoje da Ucrânia, que tu assiste a Ucrânia contra a Rússia, mas não só lá, a questão da Venezuela, aqui na América do Sul, e tantos outros fatores que tu vai entendendo, tendo essa concepção. Então, ciência geográfica, ela chega para me clarear. Que eu queria ser professor, mas ainda não sabia o que queria. Aí veio a geografia para dizer, não, vai ser comigo. E graças a Deus deu certo. Legal. E Léo, é tu que gosta de cartografia, né? Na área da geografia? Gosto também. É uma das áreas que eu sempre me debruço para ler ou ver alguma coisa. É importante, cara, ter essa leitura cartográfica, né? Porque eu acho que grande parte... A gente, como professor, a gente vê que as crianças, a gente é levado no ensino fundamental, por exemplo, a gente é levado... Às vezes a gente não consegue ter uma percepção do que é aquilo ali, aquele mapa, o que aquilo representa. Então, eu acho que eu deixei passar. E quando eu comecei a me interessar muito por geografia, aí eu fui me debruçando, cara. Então, eu sempre fui lendo. E eu acho que o Jefferson vai concordar comigo, que geografia é movimento. Sim. Então, não dá... O mapa tá ali, mas o que aquilo representa não tá estático, entendeu? E essa questão de falar, Léo, sobre a cartografia, ela é muito... Infelizmente, ela é muito não aceita em sala de aula. Então, tu tem que ter todo um movimento, tem que ter toda uma metodologia, um método para trabalhar. Eu acho legal que a gente tem uma dinâmica das pulseiras. Isso eu fiz no primeiro semestre com meus alunos do sexto ano lá em Castanhal. E assim, a gente ia brincar de localização hoje. Aí coloca a pulseira no braço, tudo para eles localizarem o que é leste, o que é oeste. Ainda sem conhecer bem os termos, onde é que o sol nasce, onde é que o sol se põe. E aí a gente vai tentando desenvolver de forma lúdica a ideia da cartografia. Porque se tu pega um parâmetro da ciência cartográfica brasileira com a ciência cartográfica norte-americana, estadunidense principalmente, eles são treinados para entender cartografia. Isso. Em sala de aula, todas as crianças elas têm uma noção básica do que é cartografia, porque eles têm esse pensamento muito já da ideia militar. Então, a visão deles é uma visão coordenada.
né? Então, a criança, ela olha o mapa, ela vai aprendendo desde cedo a se localizar naquele ponto, entendeu? E eu acho que o importante, assim, a gente quando está em sala de aula, eu acho que o mais difícil é fazer com que as crianças aceitem, que nem tu falou, esse tipo de conteúdo, porque é uma coisa bem, eu não vou dizer que é complexa, mas é uma coisa bem, tem que ser bem mecânica, assim, explicar bem direitinho como funciona, senão as crianças ficam voando, né? Então, eu tive uma experiência dessa numa turma de 6º ano, lá no João Gabriel. E eu, muito recém-formado, eu não soube fazer do jeito que eu imaginava. O jeito que eu imaginei que seria não foi do jeito que foi executado. Então eu fiquei, nossa, cara, eu leio tanto, eu faço isso, mas acabou saindo de um jeito. Faltou, entendeu? Um pouco da dinâmica. Da dinâmica, isso. Mas essa questão da dinâmica, ela só surge na prática. Tu vai ler 1,5 milhão de obras, tu vai pegar referência de todos os autores possíveis e não é suficiente. Ou tu vive aquele processo dentro de sala, aprendendo, eu tô olhando assim, e o professor ele tem que ser artista. Ele tá ali, 5 segundos já pode mudar muita coisa. Tem que estar pensando sempre, bora fazer isso. Não, bora fazer isso. Aí tu vai mudando a tua estratégia. E, infelizmente, as turmas não são turmas com 25 alunos. São turmas, dos meus 6º anos, que eu gosto de usar de referência, eu tenho 46 alunos. Aí tu imagina, 46 alunos, pré-adolescentes, somos crianças, numa sala de aula. É bem puxado. Cara, como foi, mudando um pouquinho de assunto, indo mais ali na tua formação, quando tu passou para a faculdade, qual era a faculdade que tu passou? Passei para a UEPA. A UEPA, né? Fez o curso em qual cidade? Eu comecei na Vigia. Eu sou egresso da 2ª turma de Geografia da UEPA, da história da UEPA. A primeira turma, ela surgiu um semestre antes, que foi para Conceição do Araguaia. Eita. E era. E a 2ª turma, de 2011, já foi para Vigia. E aí, legal essa história de chegar à Vigia de Nazaré, porque eu não ia cursar para Vigia. O meu intuito até então, e eu nem sabia que tinha aberto essa turma de Geografia na Vigia. Até então, eu sabia que tinha a turma de Geografia em Conceição do Araguaia. E já estava tudo pensado, só que na época que eu passei no vestibular, eu passei pelo PRISE. Então, eram 3 fases naquela época. E, assim, eu perdi o boleto de pagar a inscrição. E eu pedi para um amigo imprimir esse boleto novamente. E ele falou assim, não está passando a inscrição. Eu disse assim, então faz a inscrição novamente. E ele fez. Eu não tinha visto que ia ser para Vigia. Né? Até então, para Vigia de Nazaré. E como presente, ele pagou o boleto para mim. Eu já estava inscrito para licenciatura plena em Geografia, mas para Vigia. Eu disse assim, olha, eu acho que isso é o destino. Só pode. E realmente foi o destino, eu passei, só que eu não sabia nem por onde era Vigia. Disse, meu Deus, eu vou para uma cidade que eu não conheço ninguém, não tem ninguém. E lá para Conceição do Araguaia, eu já tinha 2 amigos da Geografia lá, que já cursavam Geografia, já tinham vendido o curso para mim, entendeu? Eles olha, o curso é bom, tem isso. Aí deu os panoramas da cidade. Pois é, a gente já tinha noção. Tu já se enxergava lá? Lá, não me enxergava na Vigia. Aí aconteceu de passar no dia 7 de janeiro de 2011 e foi festa, como sempre aconteceu nessa cidade. E é engraçado, assim, falar de festa da cidade, porque as comemorações mudaram muito ao longo do tempo. Verdade. Eu comentava outro dia com a minha mãe que nós escutamos, estava na casa dela, e nós escutamos a marcha do vestibular tocando. Eu disse, resultado de vestibular, que hoje em dia sai tantos resultados, né? E era um pessoal que tinha passado, 2, 3 pessoas. E eu fui lembrar, né, que eu tinha feito um texto no meu Facebook que eu falava muito sobre as recordações de vestibular. A Bel, que na época coordenava o Nobel junto com o Denis, então tinha toda uma preparação
para esse grande dia. Então, tinha a volta no trio na cidade. Era. Tinha os fogos, naquela época ainda podia Ainda aqui. Tinha a tua família toda atrás de moto, pessoal, teus amigos, tudo. Gente que tu nunca viu na vida que aparece na tua festa nesse momento. Podia se quebrar ovo à vontade, né? Podia, Hoje em dia o cara fica com pena. E eu acho, assim, o auge da aprovação era dar a volta no trio na avenida. É. O pessoal dava com a mão pra ti, acenava assim. E, cara, ali era o auge da tua conquista. Aos 15 minutos de fama. Muito, muito. Aí hoje não, hoje é uma comemoraçãozinha aqui. 4 pessoas, pronto, acabou. Já tá planejando como é que vai sobreviver na outra cidade. Já tem que pensar tudo nisso. Então, mudou muito, né? Cara, interessante. Mas e aí, tu fez a faculdade. Assim, a tua percepção do que tu tinha de faculdade pra realidade, foi um choque pra ti ou tu já estava acostumado, já esperava? Não, foi um choque. Assim, alguns fatores eles corroboraram para isso, né? Porque tu chega na universidade, primeiro que tu vai ter uma vivência fora da tua casa dos teus pais. Sim. Então tu tu separa os homens dos meninos, né? Nesse momento. Tu vai para dentro de uma faculdade e alguns professores, não todos, alguns professores, eles são extremamente técnicos. Eles querem que tu seja crítico, que tu seja construtivo, mas eles não percebem que tu vai para uma sala de aula fundamental. Tu vai para uma sala de aula do médio, onde a cabeça de um adolescente é totalmente diferente daqui. Uhum. E fiquei na vigia, cursei ainda até o 4º semestre lá. Aí alguns problemas pessoais me trouxeram para Igarapé-Açu. Tu mudou? Que abriu a primeira turma em 2013, né? E 2012, Geografia. Isso. Aí eu cursei até o final de 2012. Lá na Vigia de 2013, graças a Deus, eu consegui vir para Igarapé-Açu, onde eu me formei por lá e tenho uma paixão enorme com aquele pessoal. Aí já veio mais para perto de casa? Perto de casa. Fim de semana tava aqui? Nem todos. Nem todos, né? Universitário é difícil vir para casa no final de semana. Rapaz, eu era privilegiado. Exatamente. Porque ou tu vem ou tu tem o dinheiro da apostila. Então tem isso. tudo isso, né? Aí foi muita questão, essa parte pessoal de vir para Igarapé-Açu. Foi muita questão da saúde do papai, que deu um problema, né, na época. Então, o papai tinha tido um infarto até então. E a gente tinha que estar por perto, né? Então, Igarapé-Açu... Eu já tinha a ideia de trancar o curso para ficar aqui, né? Caso acontecesse alguma coisa, tudo. Só que aí, a gente tem os anjos na vida, né? O Pádua, que foi coordenador do curso de Geografia, um dos grandes professores. E o Pádua disse, não, você vai estudar, você vai se formar, porque eu vou fazer isso acontecer. E realmente, o Pádua deu um jeito em tudo, todo o processo, de forma legal, obviamente, e eu tinha que cursar tudo, e pronto, me formei. Né? Então, o Pádua, eu tenho um apreço muito grande por ele. E Jefferson, só reiterando o que tu falou agora há pouco, a questão dos professores cobrarem dos discentes de geografia, do curso de geografia, a questão do tecnicismo. Tu acha que eu tive essa percepção, alguns colegas meus também tiveram essa percepção, que eles acabam formando pessoas mais para serem pesquisadores em geografia do que propriamente professores? Sim. Sim, porque tu vai observar na prática que a maioria daqueles conteúdos, daquelas obras, tu traz para a sala de aula. Se tu for bem observar, quando o professor ele te pega e ele te passa uma obra da Alana Cavalcante, que era muito voltada para a área pedagógica, é ali que ele está te preparando para a sala de aula. Então, eu tive muita sorte de ser bolsista do PIBID naquela época, que era de iniciação à docência. E conseguir ter essa leitura pedagógica, de escrever trabalhos. Eu sempre tive muito entraves com essa questão de pesquisa. Não que eu não gostasse. Eu gostava de pesquisa, mas dentro daquilo que eu gostava de fazer. Educação. Eu sempre fui muito para essa área da pesquisa, mas em educação. Tanto que nós tivemos um trabalho aprovado em 2011 para o congresso chamado Fala Professor, que aconteceu lá em Juiz de Fora. Então, das turmas de geografia daquele momento, eu e uma amiga minha, nós fomos os primeiros aí
a participar de um congresso deste nível, voltado para essa área do PIBID, tudo, do que acontecia, tá entendendo? E tanto que quando eu vou pensar a minha pesquisa para a monografia, eu não penso nela voltado para uma área técnica. Eu penso em dois momentos. Ela me fazer compreender o município que eu escrevi sobre Santa Maria, né? E ter um documento que esse documento pudesse ajudar outras pessoas do município a se entenderem, né? E eu fico feliz porque deu certo, né? Tive a nota boa da monografia. E o meu trabalho, ele acabou chegando até a Secretaria Municipal de Educação, acho que em 2018, 2019, que serviu de parâmetro para algumas escolas trabalhar a ideia do município de Santa Maria. Então, foi muito legal. E quando fala essa questão da monografia, a gente não tinha referências em Santa Maria, obras escritas. Até eu fiz só de encontrar com o Laércio a primeira vez. Tem alguém morrendo. Tem. E o Laércio, ele foi incrível, cara, assim, né? O meu referencial bibliográfico que mais cito lá é ele. Ele aparece muito porque ele foi um dos pioneiros na questão de pesquisa sobre o município, junto com a professora Vilma, que também tem um trabalho excelente. E o TCC dela ainda vai ser meio... Aí tu observa que a professora Vilma, o Laércio escreveu, e de repente começam a aparecer outros trabalhos pequenos. Sim. E hoje tu colocar no Google e tu pesquisar sobre Santa Maria, artigos, ainda já aparece muita coisa. Então isso é muito legal, tu ter vários outros nomes que pesquisaram em áreas diferentes. Aliás, teve até um rapazinho que fez um trabalho sobre o lixão de Santa Maria do Pará. Eu não lembro o nome dele, mas eu queria parabenizar ele, porque era o meu, por exemplo, eu queria fazer muito sobre a grande problemática ambiental daquele lixão e tal. E eu queria parabenizar ele, porque foi o professor Edmilson auxiliou ele também. Até o professor Edmilson também fez um trabalho depois em relação ao lixão. Então... É uma pauta que envolve todos os municípios aqui da região. Sim, isso. Sim. E é um problema muito delicado da nossa cidade, mas eu tenho visto que nos últimos tempos tem sido discutido muito hoje. Sim, né? Sim. Então, tu já não fica preso só... não é um problema somente de Santa Maria. Então, eu tenho visto a Secretaria de Meio Ambiente indo atrás, participando de reuniões desses consórcios que a Prefeitura Municipal participa, Isso. tudo. Então, eu vejo que, um avanço hoje. Vi que na última gestão, antes do Alci, teve um progresso, né? Que começou a se discutir, parece que foi 4 municípios. E mudou a gestão e continuou, né? Deu sequência. Isso é importante. Porque, às vezes, por causa de briga política, acaba não dando sequência no trabalho. Mas Isso. aí, no caso, a atual gestão, ela deu sequência e está aí. Tanto atrás, que né? o Diego, ele é muito influente dentro desse consórcio, né? Então, assim, ele busca muitos recursos para solucionar esse problema, porque não é um problema que se formou agora. O lixão de Santa Maria, eu era criança, né? O Magnífico, ele ia somente até passando ali a escola, a Sebastião Canuto, mais 2 ruas, e acabou. Sim. Então não tinha mais nada ali. Onde sai o Ciro ali, a igreja de Santa Terezinha, não existia aquilo ali. Não existia. E ali já se usava como lixão. Para trás, que tem o Igarapé do Gavião, que hoje em dia eu acho que nem se toma mais banho para ali. Não. Né? Então lá, quando a gente era criança, que a gente ia visitar uns parentes nossos para lá, a gente ia nesse Igarapé ainda, Sim. entendeu? Eu acho que eu cheguei aí nele antes de ser lixão ali. E hoje tu observa assim, o trabalho que a Secretaria de Meio Ambiente tem tido em mudar esse processo, que eu espero muito que seja conseguido, porque aquelas famílias que vivem lá, a gente estava fazendo um trabalho social lá há um tempo, e é uma área que te causa muito choque, assim. Isso. Sim. Tu tem que ter um psicológico muito bom para tu ir para lá. Não se comover com aquilo. Não se comover, né? Sim, tem uma situação que aconteceu que tu fica, meu Deus, será que tu fica Mas refletindo? aquele bairro ali, ele meio que cresceu por influência do lixão, Sim. né, também? O pessoal que já trabalhava é ali. uma ideia de invasão, né? Das pessoas que já trabalhavam naquela... Tirava dali o coleta, sustento, né?
a ideia de coleta que acontecia ali e foi crescendo, né? Hoje tu observa que tem muitas casas lá, né? E não como em outras áreas de Santa Maria, que também surge através de invasões, né? Se tu for pegar a história, até 2004, o Rolândia era chamada de a invasão do município. Sim. Depois passou a ser o Marilândia. Depois passou o Marilândia. Aí vem lá o que chamam de Cinelândia, que é a área do Gavião, lá do lixão. E os outros. Então, começa com essa ideia de invasão até os problemas sociais serem sanados ou amenizados para essa mudança. Legal. A gente vai puxando uma coisa ou outra aí. É só fazendo um adendo aqui. Em um dos trabalhos que eu citei agora há pouco, eu não lembro se foi do rapaz ou foi do professor Edmilson, foi relatado que até 2012 a população ali do bairro do Magnífico não tinha água encanada, então eles se utilizavam ali daquela água daquele igarapé ou daqueles igarapés adjacentes ali. Sim. E totalmente contaminado, né? E isso, a saúde pública. A saúde pública, isso aí ia se tornar, porque poderia se tornar um problema de saúde muito grande ali naquela região e seria bem complicado. Meio complicado. E o importante, e também é importante citar que aquele igarapé ali, ele é um dos braços do Rio Jeju. Sim. Isso, então a contaminação, ela não fica só na escala local ali, ela fica numa escala bem maior. Vai até o Jeju. Tu falou a questão do Jeju. Uma professora minha, a Fabrícia Moreira, hoje ela, se eu não estou enganada, ela mora na Espanha. E uma das ideias do meu projeto de mestrado era sobre essa questão hidrográfica do município. Né? Foi um dos temas. Aí eu corri atrás de algumas professoras, falei com elas. A professora Geisa, que foi a nossa professora de hidrografia, eu acho que chegou a conhecer ela também. Uhum. E eu disse assim, o que eu queria muito que fosse a Fabrícia, porque a Fabrícia já tinha uma pesquisa muito grande em relação do Jeju até o rio que chega a Peixe-Boi. Uhum. Então, a pesquisa dela é toda essa área. Eu disse assim, vai me ajudar muito se ela topar essa loucura dessa pesquisa. Aí a gente vai descobrindo outras áreas, descobrindo a questão de formação. E a questão do Jeju, que tem vários braços, tem um Jeju daqui, da Bela Vista, sim. Jeju aqui que nós conhecemos. A gente chamava de dentro, o Jeju de dentro, exato, Jeju de fora, então ele vai crescendo e tudo, e não é um rio pequeno, então a gente vai percebendo isso. E também tem ligação com o Rio Maracanã. Sim. Então são... Se você que está assistindo a gente pegar o Maps agora, né, o famoso Maps, que eu acho que é o mais fácil de você acessar, você... abre aí no mapa de Santa Maria e vai seguindo o Rio Jeju pra ver onde vai bater. É longe mesmo. Cara, agora, já mudando de assunto de novo. Qual foi a tua dificuldade quando tu chegou na faculdade, cara? As principais e que você conseguiu superar e aquelas que você achava que não conseguia superar, não só no tempo de faculdade, mas no início aí da docência. A maior dificuldade foi a adaptação ao coletivo, a turma, tudo. E porque tu vai observando que são diversos pontos que te apresentam dificuldade. Não é só tu sair de casa, é tu conviver com novas pessoas, tanto dentro de uma casa, numa hora só, quanto na universidade. Uma das minhas melhores amigas da universidade, né, que ela mora hoje aqui em Castanhal, morava na Vigia, a gente estava numa discussão, era muito recente, que era sobre a implantação daqueles teleféricos do governo Dilma, que aconteceu no Rio, se eu não estou enganado. Sim. E tinha um professor falando, e ela danada argumentando. E eu sempre sentei na frente. Uma questão que eu não enxergava bem, assim, o professor escrevia pequeno, então eu gostava de sentar na frente, próximo da porta. Então, sempre foi esse macete. E ela falando, eu virei pra trás e disse assim, eu discordo de ti. Ixi. Ela levantou assim, como é que é? Eu disse, eu discordo de ti. Ela disse, por quê? Eu comecei a falar do porquê das políticas mediatistas, tudo, que eu achava que era um investimento que não deveria ter acontecido naquele momento.
Aí pronto, aí hoje, toda vez que pergunta pra ela como foi nosso primeiro encontro, ela diz assim, eu discordo de ti, ela sempre fala isso. Então, essa é a questão das dificuldades de tu aprender dentro da universidade a ouvir, né? Saber argumentar, porque é um choque de egos muito grande. Personalidades muito fortes, então tu tem que ler muito, que era uma dificuldade também, que eu nunca fui muito... Não era fã naquele momento de leituras, aquelas obras difíceis de 30 páginas que os professores queriam que tu lesse em 4 dias. Então, tu tinha que ficar ali, marcava tudo. E a grande dificuldade da docência, para mim, foi para trabalhar conteúdo de cartografia. Eu lembro do professor Eduardo, que foi nosso professor de cartografia, e ele ensinando... Primeiro que eu fui para geografia, humanas, que eu queria fugir de matemática. Eu disse, não gosto de matemática, gosto de matemática, e uma disciplina de cartografia para tu aprender a fazer cálculo. Aí eu olhava aquilo ali e disse, eu não acredito que eu vou reprovar uma disciplina. E foi por pouco mesmo, porque eu não era bom de fazer os cálculos, transformar tudo em grau, como era para ser feito, colocar aquilo no papel. Depois, graças a Deus, vieram os programas, que ficou isso muito mais fácil de tu montar. Bem mais digital, mas infelizmente eu tava na transição do papel para os programas. Estava bem ali naquele meio termo. Que a UEPA não tinha ainda tanta estrutura em geografia. Entendeu? Diferente da UFPA, que já tinha uma estrutura boa. Aí tu pega essa mudança e é um choque para ti. Cara, legal. Saber principalmente da questão da personalidade assim, dos coleguinhas, né? Dos coleguinhas. Tem assim, durante o curso, assim, qual foi o conteúdo que tu acha que, assim, cara, esse conteúdo aqui é maravilhoso? Agrária, né? Sem pensar 2 vezes. Agrária, porque geografia agrária, pra mim, é o melhor do melhor da geografia. Então, no 5º semestre, a gente tem a disciplina de Geografia Agrária. No 5º semestre, eu olhei para a minha professora, para a Laís, que hoje ela é, se eu não me engano, doutora e é professora lá em Goiás. Laís. Eu olhei para a Laís e disse assim, eu queria que você fosse minha orientadora. Ela, tá, a gente fala isso ano que vem. Eu disse, não, eu quero falar sobre o meu tema agora. E ela disse, o que tu quer falar? Eu quero falar sobre as territorialidades agrárias de Santa Maria. Me deram escrever sobre o campo da nossa cidade, né? A ideia da zona rural. Ela disse, é muito amplo, eu disse, eu vou conseguir. Então, eu tinha 3 semestres, tinha 1 ano e meio para escrever o TCC. E, graças a Deus, deu certo. Faltando 6 meses para a apresentação, em junho de 2015, o meu TCC estava pronto. Né? E a apresentação seria no dia 18 de dezembro. Eu era o primeiro para apresentar. Isso tira um peso das costas, você não sabe. Quando tu gosta do que tu vai fazer e tu escreve aquilo que tu gosta, então é perfeito. Só que aí eu me deparei muito quando eu fui falar sobre territorialidades agrárias de Santa Maria do Pará, né? Face à Vila Jeju, que é onde vai a minha pesquisa, a gente chega na geopolítica. Sem querer, tu chega lá. Porque tu fala de relação de poder. Sim. Então, eu tinha que acabar lendo Foucault. Então, ele já apareceu lá, falar sobre a questão de relação de poder e tudo. Essa mudança. E aqui, como a gente sabe, começa com os tembés do Alto Maracanã, que vieram tudo, né? E depois chega os nordestinos, tudo, com a abertura das rodovias que vem trabalhar. Então, é uma relação de poder. Então, não tinha como puxar. Aí a professora dizia, a Laís dizia assim, tu tá saindo da geografia. Volta. Tá indo pra filosofia. Tu tá indo pra outra corrente que não é a tua. Volta. Tanto que um dos membros da minha banca, ele é um professor de sociologia. Então, ela disse assim, não, tem que ter um professor de sociologia pra gente entender se realmente tá batendo isso daí. E ele dizia assim, ele é meu amigo... Eu falava assim, ele leu o trabalho... Ele é teu amigo hoje, né? Não, ele já era meu amigo naquela época, foi um convidado meu. Sim, sim. Porque foi um pedido da professora, que tivesse um professor de sociologia lá. Aí ele disse assim, eu tenho tanta pergunta pra te fazer. Aí eu falo, não fala isso pra mim agora. Nesse momento não, esse dia da apresentação. Ele disse assim, pois se prepare isso. Ele na frente da UEPA lá, fumando cigarro, né? Ele fumava, ele disse assim, eu vou fazer muita pergunta pra ti. Não fez nada, era só pra me assustar. E foi isso, assim, de chegar. Aí eu senti muita falta. A geografia,
ela, pra mim, ela tava só, ela precisava ter mais alguém. Aí foi quando eu fui para uma segunda formação, que era a formação em pedagogia. Eu disse, não, a pedagogia, ela vai casar tudo que eu quero com a ideia de docência mesmo, mas sem pensar no fundamental menor. Eu queria ter o curso de pedagogia. Não queria ir para a sala de aula com menores. Ia dar dor de cabeça, eu acho. Tô achando engraçado que a geografia, ela passeia em todas as matérias. Isso. Desde cálculo, história, sociologia, filosofia e por aí vai. Mas é bem isso mesmo. Então, tu observar a geografia em si, e o Léo tá aqui que deixa provar, tem filosofia da educação, sociologia da educação, introdução à filosofia, introdução à sociologia. Vocês tiveram matéria de homem, cultura e sociedade? Ainda não era na turma com o Léo, mas a gente teve isso com a professora da Léo, lá no terceiro semestre. Eu acho que essa matéria tem todo o curso. Que deve ter. Doido. Que foi, mas ela não era uma matéria em si, a disciplina, ela estava dentro da introdução à sociologia. Sim. Isso. Então foi um capítulo somente para essa parte. A gente bem teve um puxado. semestre praticamente nisso aí, filosofia pura. Quando tu chega em alguns autores da geografia, é filosofia pura, cara. Tu pega alguns autores ali que eles se debruçam em alguns temas da geografia, mas inserindo ali traços da filosofia, discussões sobre filosofia também, como Foucault. Eu vou falhar o nome dos autores, mas é difícil lembrar, eu não consigo mais lembrar. Mas, assim, tem alguns autores que o cara pega, assim, é uma discussão bem pesada, assim, que o cara fica, meu Deus do céu. E é muito legal essa parte, porque tem uns embates. E eu sempre gostei de embates, eu acho Tu gosta da treta, né? Mais ou menos. Mas eu só gosto se eu tiver fundamentação teórica, se eu não tiver eu não gosto. Porque aí o que vai adiantar eu estar lá no meio sem saber defender? Então é melhor a gente ter o domínio desse processo. E eu vejo muito essa questão da relação de poder dentro daquilo que eu gosto de fazer. Então, não que a gente tenha poder em cima dos alunos. Tu acha que tu tem uma personalidade forte? Olha, é bem relativa essa pergunta, mas eu tenho sim. É uma personalidade forte, mas é uma personalidade hoje mais contida. Naquela época da faculdade, ela causava umas tretazinhas. Causava. Tem um episódio que é um episódio que ele marcou a UEPA. Isso eu falo a UEPA todos os campos. Que é um episódio que a gente conseguiu tirar 2 professores das turmas. Então, é engraçado porque eu vi um meme outro dia no Insta e eu compartilhei e marquei uns amigos dessa época, né? Ele disse assim, é calouro achando que vai à secretaria reclamar que pode tirar professor. Aí eu peguei e disse assim, nós conseguimos, e 2 vezes. Porque a didática daquele professor naquele momento, ela estava totalmente incoerente com o trabalho. Era como se ele odiasse a gente e ele quisesse nos forçar alguma coisa. Foi horrível, assim. Então, eu disse, gente, bora se unir que a gente tira esse cara. Tá precisando de água, hein? Precisa. Agora, teve um caso que eu acho que não foi nem culpa do professor, foi mais... E eu queria entrar nesse tema contigo, cara, que eu acho que é um tema importante. Que é, por exemplo, eu tive um professor que ele é de geografia agrária, mas ele deu aula de geografia urbana. Beleza. Não foi aquela mil maravilhas, o pessoal criticou muito ele durante... Só que a UEPA, naquela época, estava passando por um momento bem conturbado, tanto que teve 3 greves seguidas, 16, 17 e 18. Isso meio que diminuiu muito assim, a questão do nosso tempo para fazer TCC, enfim. Sim. Mas foram lutas necessárias, né? E eu queria falar contigo, cara, em relação à interiorização, porque a gente, como alunos da interiorização ali da UEPA, foi muito importante para nós, porque a gente pôde ser inserido no ensino superior, mas naquele momento parecia que a instituição não queria, ou parecia não querer. Teve até um episódio de tirar o curso de Castanhal, de Geografia. Que tinha sido pensado nisso, né? Tinha sido pensado nisso, para centralizar em Belém, e com certeza eles iam tirar de Igarapé-Açu também. É assim, a UEPA...
ela sempre se vangloriou que é a universidade que mais está nos interiores, fato. Né? Ela celebrou, acho que foi 30 anos agora, a universidade. Eu vi até uma postagem do professor Clay, que é um amigo ainda, que responde minhas mensagens sempre que possível, quando tem alguma dúvida. Assim. Hoje ele é o reitor. Reitor da hoje ele é o chefe. Né? E essa ideia da interiorização, alguns cursos, eles são muito batidos. Bora abrir uma UEPA. Pá, qual é o curso? Pedagogia. Pode observar. Segundo, vamos levar outro curso, letras ou matemática. É como se a ideia é o mais fácil que tem. Por que tu não fazer cursos, não vou dizer melhores, mas cursos que é difícil ir para o interior? Sim. Entendeu? Então, foi por muita luta, muita briga mesmo, que a UEPA de Igarapé-Açu, ela conseguiu muito. Ela avançou muito, muito. É uma das UEPAs do interior que mais avançou em relação à luta, porque os alunos de lá sempre gostaram de lutar, de reivindicar, de ter seus direitos atendidos, porque tinham seus deveres que eram cobrados. Entendeu? Então, tem pessoas ali da UEPA, daquela época, que elas são muito bem identificadas hoje. Olha, tinha greve tal, tinha já os alunos presentes, de fechar a PA, que atrapalhava, só era o único acesso que tinha para Maracanã. Aí tu imagina, fechar a PA não dava, não passava. Entendeu? Então, eles tinham os pedidos atendidos. Então, essa ideia da interiorização, eu espero muito que a UEPA cresça ainda mais, né? Que ela atinja outros municípios, inclusive que ela chegue um dia na nossa cidade, a Santa Maria, que vai atender muita gente, né? Santa Maria, por ser uma cidade trevo, merece já mais. A gente está com a esperança desse novo censo já trazer uma população maior, né? Tem uma população maior. E assim abre mais portas para o município, né? Sermos atendidos, né? Essa ideia da universidade, de fazer com que aquela pessoa pobre, que não tem aquela condição, porque a gente sabe que muitos alunos ali não têm condição de ir e vir todo dia. Sem contar que é uma cidade trevo que facilita a vinda para cá de diversos municípios do interior, né? E tu imagina só a peleja, né, desses alunos e a alegria de tu ingressar no nível superior, tu se formar, porque as pessoas dizem, é difícil entrar na universidade. Não é difícil tu sair dali. Tu terminar o curso, tu passar 8 semestres dentro de uma sala. Se tiver greve já... tu vai esticando. Os 4 anos se torna 6. Eu costumo conversar com muito universitário e eles sempre perguntam as dificuldades. Assim, cara, a questão de dificuldade da universidade ela é muito relativa. Exemplo, eu venho alguns dias da semana naquele ônibus universitário daqui de Santa Maria, né? E tu observa pessoas adultas, assim, adultos, eu falo numa faixa etária de 30 para frente, de 35, cursando uma faculdade à noite, gente que a gente conhece aqui do nosso cotidiano, que trabalha, tudo, que tá lá que quer ter um diploma, né? Quer ter uma formação superior. A esperança de algo melhor, né? De algo melhor. Então, assim, a dificuldade daquela pessoa é ela trabalhar o dia inteiro, entrar no ônibus às 18 horas, ir para Castanhal, estudar, chegar às 23h15 aqui em Santa Maria, né? Sabe Deus o que ela vai fazer na casa dela, se ela ainda vai fazer na janta, se ela vai só já jantar, tomar um banho para deitar, trabalhando todo dia. Então, as dificuldades, elas mudam, mas o sonho da universidade, o sonho do diploma, ele é o mesmo. Ele não mudou. Pelo contrário, ele se aflora cada dia mais. A gente conversava outro dia, o pessoal do vôlei, terminado, conversando sobre o futuro. Aí o menino falou assim, eu quero ter um diploma. Aí eu disse, mas tu quer exercer? Ele disse, não, eu quero um diploma para eu fazer a prova da PRF. É o sonho dele. Muito jovem hoje em dia. É o sonho dele em ter o diploma, beleza. Mas até chegar ao diploma, ele tem um caminho. Bem longo. Então, entendeu onde é que a gente está chegando? Nessa questão desses pontos, dessas dificuldades que vai passando? E se tivesse a Universidade de Santa Maria, era um passo a menos para você dar, uma dificuldade, uma barreira a menos, né? Sim. Eu acho que o que mais mata, eu não sei pra ti, mas pra mim foi, é a distância de casa, cara.
aquele negócio de estar a semana inteira longe do... Separar menino dos homens, tu tava no meio termo. Tava na adolescente. O cara tem que se virar nos 30 ali, mano. Pra sobreviver numa cidade que tu não conhece ninguém. Eu tô em 2014, Léo. 2015, cara. 2015, né? Isso. Quando o Léo chegou ao EPA, eu já tava saindo. Saindo lá. Né? E assim, foi uma surpresa muito grande em ver como o Léo se desenvolveu dentro da universidade. Sim. Porque eu tô acostumada a ver o Léo com a Sônia. Sim. Então, o Léo sair de casa, o Léo ir estudar fora, tudo. A gente sabe que a Sônia estava sempre por perto, tudo. Sempre teve a família, né? Isso. Eu também fui do mesmo jeito, cara. Sempre tive a família. Hoje eu consigo me virar melhor, mas até pouco tempo atrás... Ah, não, era longe, olha. Se não de Igarapé, eu acho... A mamãe nunca foi. A mamãe foi em Igarapé no dia da formatura. O próprio Léo, a gente costuma conversar em off, né? Que depois que a gente inventou o podcast, ele melhorou mais na oratória, sabe? Que a gente era muito travado, né? O Léo, então... Meu Deus, vai virar professor como? Ele não consegue falar em público. Eu tive uma disciplina que foi justamente dessa do professor que deu dificuldade na época da Vigia. Então, eu tive que cursar a disciplina em Igarapé-Açu, na turma do Léo, em 2015. E o Léo foi apresentar um trabalho, o Léo mal abria a boca. Era. Né? E eu já estava em sala de aula, né? Eu era professor de cursinho. Então, ser professor de cursinho tem que ser um vingador, né? Então, tem que estar pronto ali porque vai acontecer alguma coisa, um imprevisto. E o Léo, ele mal abria a boca. Eu disse assim, meu Deus, o Léo tem que falar. E eu olhava pra cara do Léo e falei, fala. Aquele vai. Fala. Era pra ele e pro Sidney Bruno, que eram Sidney meus alunos Bruno. daqui do Nobel. Um grande colega que a gente passa 4 anos nessa luta aí pra se formar na UEPA, cara. Foi muito... Foi puxado, né? Puxado, cara. Cara, me diz uma outra coisa. Tu é um homossexual assumido, Sim. né? Isso aí, na época quando tu iniciou a faculdade, já tinha isso na tua vida assumido? Ou ainda... Já sim. Tu passou por alguma dificuldade por ter esse Pela perfil? sexualidade, não. Não? Não. Foi de boa e tal? Foi bem tranquilo. Até pra iniciar da aula? A gente tinha muito assim, em sala de aula, tu tem que conquistar o respeito. Isso. Sim. Se tu tem respeito, pode ser o que for. Não vai mudar, entendeu? A gente sabe que existem alguns alunos que falam da gente, que questionam, mas é pela costa. Sim. Não fala na frente, porque na frente tu causa um respeito. Uhum. E um dia desse a gente brincou, eu tinha terminado uma atividade com os alunos do 9º ano. Isso lá na Escola Viganô, onde eu trabalho em Castanhal. Uma das escolas que eu trabalho em Castanhal. E eu disse assim, gente, bora fazer uma caixinha de perguntas. Cada um tem direito a fazer 3 perguntas. E eu vou escolher as perguntas para fazer. Certo. E a maioria das perguntas era sobre sexualidade e se eu era casado. Aí eu disse assim, eu não vou responder, eu não vou responder sobre se eu sou casado ou não, né? Mas eu vou falar sexualidade, a gente conversou, tudo, falou. E, assim, os alunos levam muito hoje de boa. A gente sabe que, se tu for observar a questão mesmo de sexualidade, ela tem mudado muito. Hoje em dia tá, né? Mas... Não aquela ideia pejorativa, aquela ideia banal, tudo. Tu conquista teu respeito. Sim. Então, a ideia do homossexual com o heterossexual não vai ser nada. Ah, fulano... Ah, beleza. Então, eu acho que parte tudo muito do respeito que tu aprende a impor e tu conquista. A tua personalidade te ajudou a muito. não passar por essa dificuldade, né? Muito. A gente leva-se muito de boa. Então, assim, na sala de aula, conversa tudo. Teve um aluno do 6º ano, e é criança, gente. Criança pergunta mesmo, e ela não quer saber, ela pergunta. Não tem aquele filtro, aquela né? pergunta de inocência. Não tem filtro. E ele conversando tudo. É igual Monark bebo. E terminando a aula, o aluno ele disse assim, professor, Renato Gabriel, não desse aluno. Ficou na minha cabeça por causa dessa pergunta doida. E também é uma bênção dentro da sala de aula, né? Então ele tem um destaque lá. Aí ele disse, professor, posso te perguntar uma coisa? Aí eu disse, pode perguntar. Aí eu comecei a achar graça. Aí ele falou assim, não vou perguntar não.
Aí ele foi pra cadeira dele, né? Pra mesa dele lá. Aí ele voltou com um caderno. Aí ele colocou, você gosta? Aí tinha de parede, menino ou de menina, que era pra eu marcar o X. Que ele ficou com vergonha de perguntar. Aí eu peguei e eu marquei o X fora. Eu não marquei nem menino nem menina, marquei fora. Aí ele disse assim, o senhor não marcou no correto. Aí eu disse assim, não, porque professor é igual anjo, não tem sexo. Então não gosta de nada. Aí ele ficou com essa ideia, entendeu? Aí depois eu disse, vem cá, eu peguei e marquei pra ele ver. Pronto. Ele disse assim, eu já sabia. Eu disse, então, isso porque perguntou. Legal. Agora, bora entrar aqui num assunto mais pesado. Mais pesado. Guerra da Ucrânia? Pode ser. Cara, como é que tu tá acompanhando a geopolítica? Tu se interessa bastante por esse assunto ou tu prefere ficar em outro campo da geografia? Não, eu gosto de acompanhar porque, assim, é um assunto muito atual, né? Então, tu tem várias situações ocorrendo no mundo, mas todas elas giram em torno da guerra na Ucrânia. Isso. Né? Então, a guerra em si, uma guerra em si, ela não tem só o fator político. Ela tem um fator econômico, ela tem um fator social. Ela tem um fator populacional e ela parte de interesses, né? Os Estados Unidos, historicamente falando, e se tu observar, todas as guerras, os Estados Unidos têm ação direta ou indireta. A única guerra que os Estados Unidos têm uma ação indireta é a questão da guerra das Malvinas, da questão das Falklands, né? Do reinado da Rainha Elizabeth II, ainda com a Margaret Thatcher sendo a primeira-ministra. Foi a única que ele não teve participação direta. Ou seja, ele é um país, uma força militar... hegemônica. E muito interesseira, né? E, de repente, e sempre teve esse conflito Estados Unidos-Rússia hoje, Estados Unidos e União Soviética, se tu voltar um pouquinho mais ao tempo, né? Então, os Estados Unidos, ele é aquele vizinho brigão que vai lá, inflama, joga vizinho contra vizinho e deixa eles se resolverem. E fica assistindo para ver o que é que ele vai aproveitar. Eu tenho uma visão do Vladimir Putin, uma visão do Zelensky. E gosto muito de pesquisar sobre essa questão, se eu estou certo ou estou errado. Né? Para não montar um juízo de valor que ele vá pesar. Eu vi uma reportagem que era um discurso na ONU. E a ONU, ela começou a tomar partidos, coisa que ela não fazia. Então, tu já vê assim uma observação... Não fazia no seu início, né? Não fazia de forma direta. Ela tinha meio que receio. Só que agora não. A guerra está se estendendo. O Vladimir Putin, ontem, minto, ele fez uma declaração, eu acho que foi com o ministro, a ministra grega, uma coisa assim. E ele falava, ele não disse vou cessar. Mas ele apresenta já algumas ideias que talvez possa tomar de parar ou amenizar. Só que enquanto isso ele está explodindo tudo. E o Zelensky correndo atrás para mudar isso. Aí ele quer fazer o quê? Ele quer buscar apoio de outros países. Eu vi o presidente do Brasil, ele dá algumas entrevistas e em alguns momentos ele se contradisse no discurso. Certo. Porque a gente pode perder parceiro comercial. De jeito nenhum. O Brasil precisa dos parceiros comerciais. Só que ele começou a ter uma ideia do Zelensky bem essa assim, peraí, então, será que esse cara realmente está sendo o correto da história? Será que ele não está dando, no dito popular, a unhada escondendo a unha? Né? Então, foi uma entrevista dele, eu acho, em março, do Lula, quando ele falou isso, foi quando ele foi para a Europa. Aí tu vai pensar, né, até que ponto essa geopolítica, essa guerra, ela vai influenciar aqui no Brasil? Será que a gente não vai perder parceiros comerciais? E uma coisa importante que é para frisar aqui, que o Brasil, querendo ou não, ele é impactado de forma indireta nessa guerra, porque tem o trigo da Ucrânia e os fertilizantes russos. Sim. Então, o Brasil, eu ouço muita gente falar sobre isso, e quando eu vou pesquisar pessoas falando sobre geopolítica, tem-se a ideia de que o Brasil é um anão diplomático. Mas eu acho que é a posição mais correta a se tomar, porque
O Brasil não vai ficar tomando parte em conflito dos outros, né? Nem deve. Nem deve. Não deve, que uma guerra não é tua. Então, a gente tem que manter o nosso ritmo comercial, fazer com que o país desenvolva Isso. e manter a imparcialidade. Eu acho que tu não pode dar faca para um e um teçado para outro. Tem que guardar os dois para ti, para que tu possa se defender. Isso. Economicamente falando, principalmente. Teve um discurso de uma política alemã, ela foi até infeliz na fala dela, ela disse que o Brasil prefere se preocupar, a população brasileira, né? Se preocupar mais com arroz e feijão aqui, com feijão, o preço do feijão aqui no Brasil, do que a guerra na Ucrânia. Mas o que o Brasil pode fazer para influenciar o cessar-fogo na guerra da Ucrânia? Eu vejo assim, o presidente, ele é muito influente, né? Ele tem até a capa da Time recente sobre essa questão de personalidade, influência, tudo. Eu acho que a guerra em si, ela não vai partir de um homem. Uhum. Ele não vai chegar a esse acordo de paz sozinho, né? E ele fez uma fala, agora que ele é o presidente do Mercosul, né? De que ele precisa desenvolver a América Latina, a América do Sul. Ele precisa fazer com que a União Europeia respeite a América do Sul. Então, nessa fala já fica muito claro que ele não está nem aí. Eu quero fazer com que os latinos tanto que ele cresçam. tentou reviver a Unasul, né? Sim. A Unasul. Eu quero ajudar o meu país, eu quero ajudar o pessoal que está aqui. Que já tem problema social demais para ficar me preocupando com a guerra que eu não comecei, com a guerra que eu não investi, com a guerra que está acontecendo e se perder. Com o fortalecimento da América do Sul, todos ganham, né? Os Todos países vizinhos. ganham. Por isso tanto por isso, muita gente vai discordar, mas existe essa proximidade ali com a Venezuela, né? Sim. Que muitos são contrários por causa da questão do Política país em si, mesmo. política. Sim. Mas, no geral, falando de geopolítica, numa visão maior, é benéfico a Venezuela se reestruturar, né? Muito. E aí só que assim, para a gente chegar a essa reestruturação, o processo político ele fala muito alto. A gente são extremos, né? Os extremos geralmente são radicais, tanto esquerda quanto direita, e eles vão buscar formas de mudança. Isso. Eu vi o outro dia aqui em Santa Maria, que eu não tinha reparado neles ainda, nos venezuelanos que estão por aqui. Não tinha reparado mesmo. Então, eu os encontrei e foi um dia antes de um problema familiar que a gente passou com o falecimento de um tio meu. Sim. Né? E eles estavam alcoolizadíssimos e arrumaram uma confusão, né? Lá num bairro, que tá no bairro. Então, essas pessoas, qual é a dificuldade delas, se elas estão atrás de sobreviver, delas ficarem apenas bebendo tudo, arrumando esse problema, arrumando confusão, se elas precisam de alimento, entendeu? Então, assim, a gente começa a observar, não que eu esteja defendendo o governo venezuelano, não que eu esteja puxando que os venezuelanos que saíram de lá, que estão em Santa Maria, já que eu estou usando como exemplo, eles não sejam boas pessoas. Mas o que é que eles querem? Né? Se eles queriam um alimento, por que estavam gastando com bebida? É uma visão de um pequeno grupo, né? Sim, Isso. sim. Eu acho que é importante frisar também que o problema dos venezuelanos, principalmente em Roraima, está se tornando algo quase uma chaga, né, cara? Porque uma crise migratória, coisa que a gente nunca viu aqui no Brasil, pelo menos no caráter externo de um grupo de um país vir para o nosso, mas o que está acontecendo lá em Roraima tá muito difícil de lidar, porque os venezuelanos eles estão chegando aos milhares, o governo está dando conta de abrigar, alimentar, dar subsídio para eles, e eles estão à míngua, né? Estão à mercê do governo, né? Que o governo monte uma política pública que seja compatível com o que eles estão passando. Mais um ponto para que a Venezuela se reestruture, né? Assim, acabando com essa imigração
descontrolado. E amenizar, né? Porque se a gente for observar, essas correntes migratórias de pessoas que fogem de seus países em busca de um país melhor para viver, ela é uma constante. Tu liga o jornal, pesquisa, Mar Mediterrâneo virou barco, morreram 18 pessoas que estavam indo para a Itália. Aconteceu um naufrágio de um barco, virou com tantas pessoas que estavam buscando a Espanha, buscando a Grécia. Os imigrantes lá do Titanic. Cruzando a fronteira dos Estados Unidos com o México, sendo agenciado por coiote. Gente que é associada a tráfico de droga, tráfico humano. Então, o processo de migração desenfreada ele sempre existiu, né? O que pesa é que a América Latina hoje, principalmente a América do Sul, fechando mais o nosso ponto de pesquisa, ele está em evidência. O Brasil ele nunca deixa de estar em evidência, de forma positiva e de forma negativa, mas ele está, entendeu? E nessa visão, busca-se pontos negativos para serem apresentados e a situação busca pontos positivos para que seja apresentado, para que consiga se defender também. Diz, não, mas está assim, a gente está fazendo isso, tudo. Outro dia, fechando mais o nosso círculo aqui de pesquisa, aí eu cheguei em Santa Maria. Eu soube, né, até fui atrás, que a igreja tem ajudado, a igreja católica tem ajudado esses venezuelanos, tudo. Soube que eles têm um acesso a um local que pertence à igreja, onde eles são alimentados uma vez por semana, eles têm direito a um banho, uma coisa assim. Também soube que o governo, né, a gestão municipal, ela tem feito alguns investimentos, né, a Secretaria de Assistência, de dar subsídios, né, de alimento, tudo, para que eles consigam sobreviver, né? Então, existem os investimentos, né? Então, para a gente ver, para a gente só analisar que o processo migratório, ele não é uma realidade longe da gente. Pelo contrário, nós temos exemplo aqui dentro, né? A gente está observando uma mudança no nosso território, no nosso espaço, né? Isso. Fala de espaço, de questão do território. E os problemas sociais, eles vão chegar. É uma conta que vai chegar para o Brasil, para o estado do Pará, que abriga muitos venezuelanos hoje em dia. E o nosso município, que é um município que está muito próximo da capital. A gente não está nessa distância toda. E eles acabam chegando aqui também. Aliás, tem outra problemática também, um município vizinho nosso, que é Igarapé-Açu, que eles estão ocupando alguns lugares ali da Praça das Nações Unidas, se não estiver enganado. Mas veio para mim essa localização. E eles estão lá ocupando, fazendo um acampamento lá. Chega ônibus todos os dias. Em Castanhal, a gente tem visto muito disso ali na Barão também. Principalmente à noite, eles aparecem por lá, tudo. E é uma situação muito delicada. Eu acho que... Tu acha que a principal problemática deles, ser inserido na nossa sociedade, é o idioma, a cultura? Eu acho que cultura pesa muito. Pesa muito. O idioma, querendo ou não, tu entende um pouco do espanhol. Tu não, Sim, tu até não mesmo foge. o espanhol deles fica meio portuguesado. E assim, eu acho muito a questão da cultura deles. Eles têm culturas diferentes da gente, né? Eles são uma cultura diferenciada. O brasileiro é um povo receptivo. Mas até o brasileiro que é receptivo, ele tem uma limitação. Isso. Né? Então, fica bem aberto. E é até chato falar sobre isso, mas tem se aflorado muito. A gente vê muito aqui no Brasil com os nossos irmãos nordestinos, mas agora está ficando muito pungente também a questão da xenofobia com essas pessoas que migram para o Brasil, entendeu? Como os haitianos sofrem, os africanos sofrem, e agora os venezuelanos estão sofrendo de um mal que o brasileiro sofre na Europa, nos Estados Unidos. Agora o brasileiro quer replicar esse coisa de colonizador, né, cara? É feio isso. A ideia, parafraseando Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Né? Então, tu já puxa muito Ainda bem que é um grupo pequeno, esses xenofóbicos que tem no Brasil. Né? Mas, infelizmente, eles existem.
pessoas que atacam a região norte, tudo. Não sei se vocês viram. A própria crise aí dos paraenses no passado de Catarina. Sim. Isso. Eu não sei se vocês viram, mas a mais recente foi quando foi anunciado, né, que o governo anunciou que a COP vai ser aqui em Belém. Sim. Então, houveram chuvas de críticas que Belém é uma cidade que não tem estrutura para receber estrangeiros, que a cidade é povoada por indígenas, Nossa. que foi... Eu achei uma entendeu? conquista muito grande para o E parte muito do desconhecimento também, né? Porque Belém é uma metrópole com tantos problemas quanto São Paulo. Falta de estrutura, Sim. violência urbana, a questão da como é que chama? Dos aglomerados subnormais lá, das invasões, da cidade não crescer de forma irregular. Então são... Virar periferias, né? Virar periferias, essa periferização. E se tu observar que em Castelão isso acontece. Sim, somente no centro. Entendeu? Então, é bem recente isso. A nossa cidade, por um tempo, ela estava se tornando, né? A gente via que a cidade estava ficando pequena para a quantidade de habitantes, até que os grandes fazendeiros aqui ao redor dos bairros começaram a lotear, né? Sim. Muito por decorrência do falecimento do cara mais antigo da família, que era dono, os herdeiros foram vendendo ali. Uhum. Mas caso isso seja um processo muito demorado, a cidade ela acaba se tornando bem periférica no centro. Né? Isso. E trazendo já para Santa Maria, o que é bom é que a cidade, isso a gente faz um recorte dos últimos 19 anos, né? A cidade, ela inchou e ao mesmo passo ela cresceu. Então, ela viveu 2 momentos, tá entendendo? Ela cresceu ao ponto de apresentar alguns desenvolvimentos, esses últimos 19 anos, e ela inchou porque, querendo ou não, ela se transformou num palco de imigração. Não falando desses venezuelanos, mas se tu for andar num bairro como o Marilândia, que ele vai surgir lá em 2005 ou 2006, se eu não estou enganado, né? Foi lá no início da gestão da Mari França. Iniciou com a invasão do projeto do cemitério. Isso, tinha, né? isso. A maioria daquelas pessoas, elas não são nem do Pará. Hoje que tu encontra pessoas nascidas em Santa Maria que compraram um terreno lá, que participaram das primeiras construções do Minha Casa Minha Vida, que fica ali no Seringal. Sim. E isso é uma decorrência desse crescimento, esse atrativo. O inchaço ele surge a partir do momento que elas querem vir para o centro da cidade e elas não encontram mais espaço. É o que o centro vai fazendo, vai empurrando. Aí vem o Pinheiro, vem o Estrelão, né, que são bairros decentes, aqui o Palmeira, aqui atrás. Então, todos eles vão surgindo com essa marginalização. Não a marginalização de marginal, mas a marginalização de crescerem à margem do processo social que já acontecia no município. Né? Então, ele dá um avanço muito grande. Uma das formas desse empuxo para as periferias, tu acha que eu acho, assim, na minha visão, humildemente, como um meio geógrafo, a especulação imobiliária? Sim. Observa. Pega o recorte municipal que a gente falou lá no início. Não vou mais voltar a 19, vamos trazer mais a 10 anos. Como a ideia de loteamento em Santa Maria ele cresceu. Né? Então, se há o crescimento do loteamento, é porque há uma especulação imobiliária. Se há uma especulação, automaticamente há uma ideia de investimento e uma projeção futura. Sim. De desenvolvimento. Mas como a gente vai chegar no desenvolvimento? A gente pega as fábricas que a gente tem em Santa Maria. Nós temos 3 fábricas de porte grande no nosso município, né? E essas 3 fábricas de porte grande, de estrutura grande, elas empregam muita gente. Ou seja, há uma ideia de capitalização, de capital do nosso município, que gera emprego e gera renda, certo? Aí vem a fábrica mais recente, que é aquela fábrica de portes, né? Que chegou, acho que foi 2015 aqui, que começou essa estrutura toda.
ainda da gestão do Alci, a última gestão do Alci, que ela chega. Que ele assumiu ali por um período. Isso, que ele ficou um período. Isso. E ela chega e ela começa a se estruturar, hoje gerando muitos empregos. Eu digo que é engraçado tu dar uma volta na cidade, não sei se vocês já fizeram isso, mas se não façam, que vocês vão ver esse recorte do processo econômico. Tu observa um monte de gente vindo do rumo da Santa, como a gente chama, os vermelhos vindo aqui da Silva e o pessoal aqui da Milho saindo, os de verde, tanto daqui como da loja. Então é um movimento muito bonito de ver, né? Porque tu tá vendo que a tua cidade, ela tá gerando emprego e gerando renda. A gente precisa de mais? Claro. Santa Maria, eu acredito que o resultado do censo vai colocar 25 mil habitantes ou pouco mais. Né? Eu chuto próximo ali dos 29. Eu espero. Tomara que tenha. Aí tu vai observar que cresceu populacionalmente, ao ponto da gente ter tudo que a gente já falou, um acesso à universidade na cidade. Na cidade. O atrativo comercial dessas novas indústrias, que elas se sintam à vontade para vir para Santa Maria. Eu tenho visto a gestão correndo atrás de novas indústrias, nossos parceiros, para que venham investir no nosso município. O próprio Jaime, quando ele gravou com a gente, ele falou que recebeu proposta para ir para Santa Catarina. Com tudo lá, só ia lá se instalar o maquinário dele, só que ele já tinha que iniciar com tantos por cento de funcionário de lá, da cidade. Então, outros municípios têm uma visão já de gerar, né, de trazer essas empresas. E Santa Maria precisa disso também. A gente até tem, a gente fala, a gestão tem essa visão. Só que assim, eu não sei o que passa na cabeça desses investidores, eu não sei se eles têm uma visão de que Santa Maria ainda é uma cidade de pessoas que não conseguem desenvolver um raciocínio. Então, eles querem coisas absurdas. Uma coisa é tu querer um incentivo fiscal, outra de vir para cá. Querer a mão de obra. Pronta, né? Exatamente, você me entendeu o recado. Então, tudo isso pesa muito, né, nessa tomada de decisões. Eu lembro, isso eu era criança, quando se falava de que algumas fábricas não ficaram em Santa Maria porque faltou incentivo fiscal. Né? A Universidade do Estado do Pará, o campus de São Miguel, não ficou em Santa Maria porque não teve um investimento fiscal naquela época. E tudo isso são fatores que tem que ser atrativo. Né? E eu espero mesmo que... Eu lembro que recente houve um discurso do prefeito que tem alguns empresários conversando para que tenham a instalação de novas indústrias. E isso vai ajudar muita gente nessa cidade. Vai. Muita gente mesmo. Porque sai daquela ideia de que a pessoa vai ficar dependente da prefeitura, né? Exato. Que quase todo fica bairro centralizado, tem um grupo familiar que sobrevive ali. Exatamente. E fazer com que o município cresça, né? Isso. Porque hoje, Santa Maria, se tu sai daqui da cidade, tu anda aqui na BR, tu for até Viseu até Ulianópolis, tu vai encontrar outdoors que falam da Silva, que falam da Milha. Sim. Uhum. Né? Então, existe o conhecimento. Eu encontrei outro dia umas mulheres esperando o carro ali na Mangueirinha, que elas estavam vindo de Belém comprar aqui. Né? Que elas compram, é uma forma delas ganharem dinheiro para revenda, né? E para a gente ter a noção do nosso alcance econômico. Sim. Né? Então, as pessoas acham que Santa Maria não desenvolveu tanto economicamente. Pelo contrário, isso acontece. A gente tem a indústria farmacêutica de Santa Maria também, ela é muito forte a questão de venda, né? Quando eu estava falando das fábricas, eu tinha esquecido dela, mas fazer essa compensação, entendeu? Então, existe muito disso. Uma coisa que as pessoas não prestam atenção, né, que o próprio Jaime falou a respeito, por exemplo, há uma comparação muito injusta de Santa Maria com Castanhal. Não tem como. Né? Muito injusta. Castanhal tem quantos anos hoje? Castanhal é de 1933, se eu não estiver enganado, dos anos 30, eu acho. Bem mais para trás, Então, porque ela passa por todo aquele processo de colonização da estrada de ferro Belém Bragança. E Santa Maria é uma cidade bebê. A emancipação política ela é de 61, ela vai fazer 62 anos agora. E eu acho que ela só está mais adiantada pela proximidade com a capital. Sim, né? Por nós termos esse acesso. Isso. Né? Também ela é um pouco prejudicada pelo fato de Castanhal, né? Por exemplo, não se instala... As pessoas perguntam, por que não veio um Mateus para cá? Porque, poxa, tem um em Castanhal,
Tem um aqui em São Miguel. Qual o interesse da Eu empresa? acho que tem um em Capanema também, não. Pois Mix, é, qual o interesse assim. da empresa de colocar um em Santa Maria? Não faz sentido, até mesmo pela questão populacional, né? Então, eu acho que é injusta a comparação com Castanhal, né? Bastante. Mas assim, se você for observar, Santa Maria hoje cresceu em 10 anos que ela não cresceu em 20. Sim. Em 10 anos para trás. Eu Ali de Sim. 2013 para trás. tenho né? essa visão, sim. Então, cara, bom. É acreditar, né? A gente tem que ter essa esperança. Cara, mas me diz uma coisa, ainda voltando um pouco para a geopolítica aqui da América do Sul, antes da gente finalizar, que já passamos de 1h30, né? Passa ligeiro. Passa ligeiro. A América do Sul hoje, ela tá, principalmente com a iniciativa do Brasil, ela tá tentando se unir novamente, né? Virar um bloco econômico mais forte. Tu acha que a Rota da Seda, ali, que é um projeto chinês, né, que é o principal parceiro comercial brasileiro, tu acha que isso pode ajudar o Brasil ou é mais uma questão de uma problemática de transformar o Brasil num país dependente ou endividado ali com a... Eu acredito que vai ajudar. E eu te digo por quê. Hoje na geopolítica, para a geopolítica, não tem ninguém besta. Todo mundo tem seu jogo de interesse, Sim. né? E a volta do Lula à presidência, ela pesa muito, porque ele sempre foi um parceiro bom comercialmente para a América do Sul, né? E para os chineses. Então, a parceria, se tu observar, dos governos que antecederam ao Lula, sempre foram bons, com exceção do último governo, que amenizou. Ele amenizou, mas ele não acabou, porque ele sabia que ia se perder muito. Tá entendendo? Aí tu vai observar que todas essas mudanças, o próprio ministro ele tem falado muito de que as parcerias elas devem acontecer, porém, a gente tem que priorizar o desenvolvimento do Brasil. Não é apenas fazer uma parceria comercial, mas que a parceria comercial elas sejam vantajosas para o brasileiro. Né? A gente tira pelo caso aqui da Amazônia, né? Que, por exemplo, os Estados Unidos, o Biden se elegeu com a discurso, promessa de investir 20 bi aqui, quando foi na hora de dar, só quis dar 50 milhões ali e tal. E aí vem a China e oferece um pacote de 300 e por aí vai. A Alemanha que faz o que faz, né? E isso ainda não era nem o Olaf Scholz, ainda era a Angela Merkel, que já estava com essa visão. Aí vem a França que olha para a Amazônia e diz, não, é o nosso parente distante, né? Porque ele pesa muito a ideia da Guiana Francesa, né? Ele diz, não, são os nossos parentes distantes, a gente vai investir Mas é o principal também. Obstáculo na questão comercial com a União Europeia, né? É a França. Não pode falar em fazer acordo comercial que já fala, eles estão desmatando e tal. Eu acho essa questão da economia para a Amazônia, não sei se vocês seguem o governador nas redes sociais dele. Eu sigo ele porque eu gosto de ver muitas movimentações que ele faz. E eu tenho visto, quando pensa que não, esse homem está em Nova York. Esses dias eu acho que foi esses dias agora que ele estava em Nova York, pensou que não, ele estava em Londres. Me surpreendi em ver uma foto dele com o rei Charles, né? Que ele foi para lá para encontrar o rei Charles, que o rei queria falar com ele. Ele estava na Alemanha. Ele tem viajado, né, para fazer não só a ideia da COP, né, que o nome da COP ela tem um destaque muito grande, que seja a maior de todos os tempos aqui na Amazônia. A própria COP acontecer aqui é um resultado peso muito grande dele, né? Da influência dele, né, ele conseguir rodar muito e saber fazer os investimentos certos. Porque, assim, a política mesmo, saindo da geopolítica, a política mesmo, ou tu aprende a fazer parcerias e dentro daquela limitação, tu trabalhar com ela e fazer com que o teu bem maior ela desenvolva, ou não adianta de nada. A ideia do bem maior, não sei se vocês já assistiram o Animais Fantásticos, quando o Grindelwald sempre fala pelo bem maior. A ideia de eu pensar como um todo. E tu puxa para essa ideia, ele tem pensado muito no como todo para o Estado,
né? Então, eu acredito muito que vai dar certo a COP, que vai trazer benefícios maiores, né? Vai trazer um desenvolvimento não somente do estado do Pará como um todo, mas a Amazônia ela vai ter essa visão que ela sempre mereceu ter, né? Porque a gente sempre foi muito, historicamente falando, a gente sempre teve muito longe. A Amazônia ela é vista no ciclo da borracha, ela é vista no ciclo do ouro, ela é vista naquele ciclo da segundo ciclo da Rio Várzea, Estrada Terra Firme e Subsolo. E agora ela precisa ser vista de forma sustentável, né? Não é só aquela propaganda daquela marca, sustentabilidade da Amazônia. Não, a gente precisa ver sustentável como verdade para desenvolver. E tem isso perpassa muito, isso é verdadeiro, porque hoje existe uma sobrevalorização, por exemplo, do açaí. O açaí hoje, ele está evitando com que as pessoas destruam áreas de várzea. Sim. Né? Ou áreas de... A várzea não, áreas de igapó. E várzea e igapó também. E a valorização também, a questão do açaí está muito grande. Tanto que hoje, a monocultura do açaí, eu vi até uma reportagem esses dias que estão instalando uma grande fazenda de plantação de açaí, monocultura de açaí, em uma região aqui próximo aqui da gente, e que vai exportar açaí para todo canto. Isso é pesquisa do João Naum, do professor João do Naum, né? Essa pesquisa dele. Para quem nunca viu, tem um vídeo que é até um pouco famoso já, tá há uns anos rolando, que aquele empresário da Bertolini, que é uma transportadora, ele tem um navio gigantesco que fica na costa paraense, que ela compra dos ribeirinhos ali o açaí natural, ela é toda estruturada para manter ele ali, para levar já para o sul e chegar lá o mais rápido possível, por causa da questão do açaí ele ter como é que diz, um tempo, né, muito curto. E aí, ou seja, o cara investe milhões nesse produto que é fortíssimo aqui na nossa região. Sabe o que me deixa triste? Tem um ponto negativo. É que se fala tanta exportação pra gente fica caro. Né? Então, é um absurdo. Liberalismo. Só que imagina quanto sai pra eles lá. E nem é como o da gente, né? É só um gelo, né? Uma amiga minha veio do sul recente. Só teu açaí não presta, teu açaí é só gelo. Mas é assim. Cara, a gente poderia convidar um professor que já fez alguma pesquisa nessa área e tal, para fazer um podcast com ele. Eu só queria fazer uma correção aqui, não é aqui no Pará, perdão, é no Amapá. Mas fica aqui próximo do Pará, né? Então, vizinho. Vizinho aqui, mas a fazenda vai exportar toneladas e toneladas de açaí para todo canto aí. E a gente vê essa sobrevalorização, né, da economia verde que chamam. Bom demais. Bom demais. Professor, já passamos de 1h30. A gente tinha assunto para falar menos a noite toda aqui. Não é isso. Mas a gente pode marcar um próximo episódio aí. Isso. Nos próximos meses. Para falar mais, convidar mais um professor de geografia, um pesquisador, um orientador. Eu vou gostar muito. Aí se você puder participar. Então, assim, eu gosto muito do assunto. Confesso que se hoje eu fosse escolher uma faculdade... Para mim, vou escolher. Dificilmente eu não escolheria geografia. Porque eu gosto demais. E aí, dê suas considerações finais, abraço para a família. Eu quero agradecer ao convite de vocês, né? Fiquei muito feliz, muito honrado de estar aqui e falar um pouco, né, sobre a questão... A gente puxou tantos assuntos que era uma ideia de falar sobre geopolítica e acabou que abriu-se economia, sociedade, territorialidade, saiu. Geografia é bem isso. E assim, eu quero deixar um abraço, né, pra minha mãe, né, minhas irmãs todas, meus sobrinhos, meus amigos, se eles dissessem se eu não mandasse abraço, ia ter briga. A galera do vôlei. A galera do vôlei também. Vem aqui, ó, manda pra eles. Abraço, meninos, e quero mandar também um abraço pros meus alunos, obviamente, que eu sempre gosto de citar eles. Sem eles, a gente não é professor, a gente vai ter diploma. Lembrando que quem se inscrever no canal vai ganhar 0,5 ponto, viu? Bem isso. E muito obrigado mesmo. Foi magnífico, foi excelente. Eu queria só fazer
uma pequena pergunta aqui. Vocês sempre aí, a galera do vôlei, né? Estão sempre disputando, Sim. Ganhando aí coisa de vôlei. É consequência. Da onde surgiu essa paixão pelo vôlei, cara? Égua, essa pergunta... Não vai me dizer que começou lá no Bala. Não, isso bem antes. Bem antes, né? Eu vou dizer, quando comecei esse vôlei, vocês não vão acreditar. Foi nessa rua, foi aqui na Fragoso. Vocês lembram? Vocês não vão... Acho que vão lembrar, espero que sim, porque senão vai pesar a minha idade agora. Ali do lado do Centro Nova Vida, tinha, antes de construir a casa, eu acho que é da Mônica o nome dela. Eu lembro. Ali era um terreno baldio. Era. Nós limpamos e nós começamos um campo. Que dava no fundo lá do Camarão. Isso. Foi ali que nós começamos a jogar. Dali eu fui pra jogar na rádio do Paulo Barros, lá perto do hospital. E a gente tá falando entre 12 e 14 anos que eu tinha. E eu Eu era muito novo. Muito novo. E a paixão pelo vôlei só cresceu, né? Tanto que depois me chamaram para fazer um teste na época no Darwin, né? Que tu passasse no teste, tudo, tu ganhava uma bolsa. E foi um amigo meu daqui de Santa Maria que estudava no Darwin na época, ela me chamou para ir jogar. E na época eu já era levantador. E assim, deu certo tudo, o projeto em si de ser jogador lá daria certo. Foi quando surgiu o Ferrete, que não existia. Tá? Então não é meu nome. Acostumaram a chamar. Mas a gente esquece de falar isso, né? As pessoas acostumaram a chamar Ferrete porque já é desde 2005, 2006 que vem esse apelido. Porque tinha outro Jefferson que jogava lá, sacou? O Jefferson ele era atacante. E o professor ele disse, não, vai te chamar Ferrete. Ficou. E eu gostei do nome, obviamente. Ficou legal. Gostou nas redes sociais. Casou, né? E ficou. Infelizmente eu não pude ficar para jogar, né? Nessa época lá no Darwin. Mas foi isso. Aí então, de lá pra cá, rodei alguns lugares jogando. Joguei pelo município da Vigia enquanto estive por lá. Eu fui convidado para jogar com os meninos de Igarapé-Açu, quando estive por lá também. E, por incrível que pareça, a última seleção que eu cheguei foi de Santa Maria. Então, depois de tudo isso, até chegar de Santa Maria. E eu disse que agora eu já sou quase aposentado, né? Já com 31 anos, o joelho estourado. Só brinca. No mínimo, acho que umas 6 entorses em cada pé, fora os dedos. Já tá bom. Já foi competitivo, agora ele é divertido. Então é bem só isso. Só brincar mesmo. É só brincar. Compor time. Cara, a gente agradece por você ter aceitado o convite. Eu já pensava em te chamar antes, mas naquele dia da Solange... Deu certo, né? Olha ele, tinha que convidar, já era pra ter convidado antes. Mas nisso que foi que os meninos falaram, a Flor e o outro lá. Porque tu sumiu. Mas eu disse que eu vim embora. Ah, é? Eu avisei. É porque eu falo que eu tenho uma bateria social que ela dura não muito. Então, chega um momento que eu quero ir embora pra minha casa, né? Então, isso é de mim já. Eles estão acostumados que, em algum momento, quando eu desaparecer, eles vão me achar no outro dia que eu tô na minha casa já. Ali deu muita sorte. Muita a gente tava sorte. vindo. Aí a Lena, a namorada do Júnior, que tá aqui com a gente na produção. Desde já, obrigado, produção. Cleiço, do Pode Tudo da Cidade. João Batista, aqui do Trevo. E o Júnior, nosso parceiro. Pediu... Foi uma batata, não foi, Júnior? Foi uma batata. Aí, por causa dessa batata, a gente atrasou e deu certinho de comprar com o Graças a Deus, os carboidratos salvam. Pois é, aí a gente já estava no evento, na inauguração dos Espaços Verdes, né? Sim. Que o Alci tinha convidado. E nós fomos para a inauguração e eu não sei se em Timboteua choveu tanto quanto choveu em Santa Maria. Santa Maria choveu bastante. Naquele dia choveu muito, naquele sábado, né? E nós ficamos no evento, aí passou a chuva, aí surgiu assim, bora pra Timboteua. E tu sabe que essas coisas a gente vai. Aí eu fiquei assim, já está aqui, bora. É mais fácil de aceitar o convite que chega em cima da hora do que aquele planejado. Bem isso. Aí ficamos lá, teve a inauguração, ficou muito legal, aí nós fomos pra Timboteua, só que eu ia no carro, assim, eu não quero ficar. E os meninos não... Porque eu disse pros meninos, gente, nós vamos entrar, eu queria trocar de roupa. Só que já era o pretexto que eu ia ficar em casa. E não aconteceu de deixar eu trocar de roupa, a gente passou direto.
Aí foi quando chegou lá, eu disse assim, não vai aparecer ninguém pra ir embora agora, porque todo mundo quer ver a Solange. Só que já chegou, a Solange tinha cantado, tava terminando. Tava do meio pro fim já. Pois é. Aí agora deu muito certo. Aí eu disse, Jesus, é tu que me ajudou. Aí pronto. Aí deu certo de vir embora pra casa. Então é isso. Pessoal, obrigado para você que acompanha o nosso conteúdo. Convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube. Ajuda a gente a bater as metas do YouTube. Convido você também a conhecer, se ainda que não conhece, o Pode Tudo da Cidade, que é o podcast aqui dos nossos amigos Cleison e Rafael, que estão fazendo um trabalho maravilhoso, principalmente na parte empresarial, tá? E esse mês que vai entrar agora, galera, tem todos os candidatos que vão vir ou pretendem vir aí a prefeito. Então, já se inscreve para acompanhar eles aí e mandar sua pergunta, porque se mandar, a gente vai botar aqui para eles e eles vão responder para vocês, tá bom? Se inscreve no nosso Instagram. Quem quiser acompanhar mais do Jeff, você posta alguma coisa profissional no Instagram ou só pessoal mesmo? Não, eu posto, assim, eu gosto. Geralmente eu faço as postagens quando já está mais perto das provas do Enem. Então, surgem algumas postagens, tudo. Geralmente eu mando links de aulas. Faz aulão também, próximo da prova? Sim. Mas geralmente não mais aqui em Santa Maria. Em Castanhal. Mas quem é de Santa Maria pode participar? Pode sim, sem problema nenhum. Legal demais. Leozão? Agradecer o Jefferson por ter aceitado o convite. É muito bom conversar com alguma pessoa que também é da nossa área, abre a nossa mente para novas perspectivas. A gente que é... Eu tô recém-formado praticamente, 4 anos. 4 anos. E, tipo, eu exerci muito pouco da profissão de geografia. Então, o que eu vejo e leio, o que eu vejo é só algo assim mais concentrado, entendeu? Então, conversar, dialogar com a pessoa sobre diversos temas relacionados à geografia é muito bom. Então, obrigado, cara, por ter aceitado o convite. E agradecer ao público que chegou até esse momento aqui acompanhando essa live. É difícil eles chegarem, né? Vai que, né? Mais e hoje o conteúdo é bom, eles vão assistir. Pois é isso, pessoal. Obrigado. Valeu. E até mais.